Olá, turminha! E hoje nós vamos aprender algumas dicas de como produzir o nosso texto. Vamos ver o que é que nos espera aqui? Vamos lá! Produzir textos, nós vamos aprender hoje. Então, será que é fácil produzir um texto? Sim, vamos prestar bem atenção nas dicas de hoje. Começo. Na nossa redação, a gente vai ter que ter um começo. E vai ser o quê? Vai ser o nosso primeiro parágrafo. Como nós vamos iniciar o nosso primeiro parágrafo? Qual é a regrinha que se pode ter para se iniciar? Por exemplo, primeiro, para se fazer uma redação, precisa de um título. Você vai criar um título de acordo com as imagens que você vai ver logo abaixo. A organização do texto. Nós vamos dividir o texto em 3 parágrafos. Vamos falar um pouquinho sobre o primeiro parágrafo. O que você vai escrever no primeiro parágrafo? Preste bem atenção na hora de fazer a nossa redação. Tempo. Quando aconteceu essa história que você vai contar? O cenário. Onde aconteceu? Os personagens, quem eram os personagens da nossa história? O que eles estavam fazendo? No início do nosso primeiro parágrafo, como você vai começar? Às vezes a gente fica na dúvida de como começar um parágrafo. Então você pode começar com algumas frases que a tia vai dar agora, certo? Era uma vez, certo dia, um dia, certa manhã, numa tarde, certa noite, se no caso a sua historinha for à noite, um belo dia, há muito tempo atrás. Então, vocês já sabem, o nosso primeiro parágrafo, vocês vão começar com uma dessas frasezinhas. É o início do primeiro parágrafo. E não esqueça de deixar o espaçozinho do parágrafo logo no início. Como vocês vão iniciar? Esses são os nossos personagens da nossa história. Os personagens principais. Vocês vão dar nome à menina e o menino. Como vocês podem iniciar? Começando com uma daquelas frasezinhas que a tia acabou de iniciar com vocês. Vocês vão dar nome às crianças, dizer como elas são, onde elas moram, o que elas gostam de fazer, com quem elas moram. Olha os personagenzinhos, a famíliazinha dela. Ela tem o papai dela, a mamãe. Aqui são eles, logo abaixo. E o animalzinho de estimação dela. Pronto, a gente já iniciou o nosso primeiro parágrafo. Agora vamos para o meio. Então, o meio vai ser o nosso segundo parágrafo. Não esqueçam. Como você vai iniciar o nosso segundo parágrafo? A organização do segundo parágrafo. Até aí, estão entendendo? Pronto, vamos para o segundo parágrafo. Você já terminou aquela partezinha do primeiro parágrafo, falando sobre aquelas 2 crianças, a família deles, onde eles moram, o animalzinho de estimação. Agora, no segundo parágrafo, vocês vão falar sobre o conflito da história. O que aconteceu? Alguma coisa aconteceu no segundo parágrafo. Vamos lá ver o que é. No meio do parágrafo, como você pode começar essa historinha? Aí você vai iniciar. Então, de repente, quando, em seguida, nesse momento, no dia seguinte, logo depois, quando ninguém esperava, essas são algumas das frasezinhas que vocês vão iniciar o segundo parágrafo. Vamos ver o que aconteceu no segundo parágrafo, de acordo com as ilustrações. Será para onde eles foram, hein? Foram passar o final de semana onde? Com toda a família e toda a bagagem?
Em algum lugar eles foram passar o final de semana. E vocês vão imaginar esse segundo parágrafo, falando qual o local onde eles foram passar esse final de semana. O que eles encontraram nesse local? Será que foi divertido? Será que eles encontraram alguns amiguinhos? Que local era esse tão divertido? De que eles brincaram? Vocês vão estar escrevendo no segundo parágrafo o que eles fizeram nesse final de semana. Depois, será que só foi diversão? O que aconteceu? Qual foi o conflito? Nessa imagem, o que vocês percebem? O conflito maior aí qual foi? A chuva, né? Choveu. Então, depois da chuva, o que aconteceu? Será que eles ficaram lá? Já terminou o segundo parágrafo? Será que eles vieram para casa? Já estavam terminando o final de semana, não é? Agora vamos ver como vai ser o final da nossa historinha. Agora nós vamos para o terceiro parágrafo. Como você vai fazer o terceiro parágrafo? Vai ser o fim da nossa história. Então, a organização do nosso terceiro parágrafo vai ser o desfecho, né? Como tudo terminou. Nosso terceiro parágrafo. Não esqueça de deixar sempre o espaçozinho logo no início. Vamos lá para o fim. Então, você pode começar o final do nosso parágrafo com: foi então, por fim, finalmente, por isso. Quando tudo terminou, você vai escolher dessas frasezinhas para terminar o nosso terceiro parágrafo, que é o final da historinha. E aí, o que foi que aconteceu no terceiro parágrafo? Eles voltaram para onde? Aí vocês vão dizer para onde eles voltaram, né? A imagem está aqui. E depois, o que aconteceu? Com toda a família, o que foi que eles resolveram fazer? Hein? Dá para perceber, né? O que foi que eles fizeram. Então, essas foram as dicas de hoje. Nós vamos confeccionar, fazer, reescrever o que a tia mostrou aqui. Você vai fazer 3 parágrafos. Não esqueça de colocar o título. Você vai criar um título para essa historinha. Não esqueça do primeiro parágrafo, escrever os nomes dos personagens, onde eles viviam, o que eles gostavam de fazer. Já no segundo parágrafo, vocês vão fazer para onde eles foram no final de semana. Sempre começando com aquelas dicasinhas que a tia deu em cada parágrafo, né? No primeiro parágrafo, a tia deu de como você começar o parágrafo. No segundo parágrafo também e no terceiro parágrafo também. Como terminou essa história? Então, eu quero ver como ficou cada historinha, ok?